Olá, pessoal, começando mais uma live de hoje. Sejam muito bem-vindos, arquitetos e engenheiros. E o tema de hoje é as palavras que vocês precisam entender se vocês quiserem trabalhar nessa área de loteamento. E por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque se você ainda não é dessa área de loteamento, ou se você está entrando nessa área agora, ainda não tem muito conhecimento, né? Talvez você tenha ouvido falar uma coisa ou outra, mas é importante você conhecer as palavras mais comuns, né? Como que as pessoas, na verdade, qual é o linguajar que as pessoas que trabalham nessa área têm. Porque quando você for conversar na prefeitura com um cliente, você precisa entender o linguajar, né? A forma de falar que essas pessoas têm. Então, é importante. Então, hoje eu vou falar sobre algumas dessas palavras que vocês precisam entender. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha e eu ajudo arquitetos e engenheiros a desenvolverem projetos de loteamento do início até o fim, mesmo que não tenham nenhuma experiência nesse assunto. E, dando aqueles recadinhos básicos, me sigam no YouTube, ativem as notificações, tem vídeo novo todos os dias lá, tem muito conteúdo bacana para vocês assistirem e aprenderem sobre esse universo de projetos de loteamento. E me sigam também no Instagram, eu coloco o tema das lives, toda semana tem uma caixinha de perguntas para vocês tirarem as dúvidas de vocês, enfim, tem posts, tem um conteúdo diferente, tá? E também tem um canal do Telegram, quem quiser entrar, mas o link está na bio do Instagram, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre essas palavras que a gente precisa entender para trabalhar nessa área de projeto de loteamento, tá? São palavras muito importantes, assim, do nosso linguajar cotidiano. Então, se você está entrando nessa área, você precisa entender essas palavras, esses conceitos, quando que a gente usa, tá? Anotem aí no caderninho de vocês, porque são palavras que são muito usadas e, assim, aquelas palavras que, tipo, uma palavra, ela diz tudo, né? Então, se você não entende essa uma palavra, você vai ficar boiando no resto da frase, porque não tem umas palavras que, quando você usa aquela expressão, você já está falando tudo, não tem explicação sobre isso depois, né? Que agora não me ocorre nada. Mas, assim, tem algumas coisas que quando a gente fala, aquilo por si só já é toda a explicação, né? Não vem Por exemplo, me veio agora um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, você fala assim, aquela pessoa teve um infarte. Quando a pessoa, você fala, né, que a pessoa teve um infarte, você sabe que está falando que a pessoa teve uma parada cardíaca, foi no coração, não, você já entende. É uma palavra que explicou todo um conceito. Então, em todas as áreas tem isso, né, não é só na área de projetos de loteamento, qualquer área que você for trabalhar, qualquer nicho que você for trabalhar, tem essas palavras que já dizem, né, já explicam tudo sobre a área. Então, para você que está começando agora, ou que gostaria de trabalhar, mas ainda está, será que eu entro, será que eu não entro? Então, vamos aqui já entender alguns conceitos, algumas dessas palavras, tá bom? A primeira delas é parcelamento do solo. Muitas vezes as pessoas não usam essa palavra parcelamento de solo, elas usam só loteamento, né? Vou fazer um loteamento, mas eu não sei se eu vou fazer um loteamento como loteamento ou desmembramento, né? Na verdade, a palavra correta é o parcelamento do solo. O parcelamento do solo significa a subdivisão da gleba. E aí você tem duas formas de fazer, na forma de loteamento ou na forma de desmembramento. São formas diferentes de fazer. Tá? Então, mas o parcelamento do solo, ele explica tudo o que é o loteamento urbano, tá? Tanto que a Lei 6766, ela é diretrizes gerais sobre o parcelamento do solo urbano. Então, essa é a primeira palavra, tá? O parcelamento, ele contempla tudo, tá? Entre loteamento, desmembramento, condomínio, tudo, na verdade, são formas de se fazer um parcelamento do solo.
O loteamento já tem, isso tem um vídeo, eu vou explicar rapidinho aqui, mas recentemente eu fiz um vídeo bem explicado só sobre as formas de parcelamento do solo, tá? O loteamento é quando você fala de loteamento, você já pressupõe a abertura de novas ruas, e quando você fala de desmembramento, você não você está pensando em dividir, né, ter lotes, mas sem abertura de novas ruas. Então, todo mundo tem frente pública. Então, essas duas palavras também, por si só, elas já são todo um conceito, né? Ah, não, eu estou fazendo esse projeto aqui, é um loteamento. Ah, esse projeto aqui é um desmembramento. Por si só, essas duas palavras, elas já querem dizer, já tem todo o significado do que vai ser feito, tá? Depois vocês procuram, tem um outro vídeo que eu explico detalhadamente sobre loteamento e desmembramento. Uma outra palavra interessante é gleba, a diferença entre gleba e lote. A gleba, ela pressupõe, quando a gente usa esse termo, ela pressupõe que é uma área que ainda não teve um parcelamento do solo. Então, é uma área, né, eu ia falar aqui que é uma área muito grande, mas não necessariamente ela precisa ser uma área muito grande. Ela pode ser uma área pequena. Ah, não é uma questão, na verdade, de tamanho. Ah, a gente usa lote quando é pequenininho e gleba quando é grande. Não, não é isso. A gente usa gleba quando para dizer que é uma área que ainda não passou por parcelamento do solo. E o lote, ele é uma área que já passou por parcelamento do solo. Então, ele é o resultado ali de uma subdivisão, né, que já passou por um parcelamento do solo. E o parcelamento do solo, ele pode ser o quê? Loteamento ou desmembramento, tá? Vamos supor que você tem uma gleba até grande, que você fez uma subdivisão em desmembramento. Ela gerou ali, se você fez todas as doações públicas, ela gerou ali um lote, né? Então, aquele lote, ele já é um objeto, ele já passou por um processo de parcelamento do solo. E qual que é a diferença, né, da gente saber se essa área já passou por um parcelamento do solo ou não passou ainda do solo? Para que eu quero saber? Para que eu quero identificar essa diferença, né, entre esses dois termos? Porque o procedimento a partir dali, ele vai ser diferente. Então, se eu tenho um terreno, né, que é uma gleba, ele não passou por um parcelamento do solo, na hora que eu quiser fazer qualquer coisa, mesmo que seja um desmembramento, sei lá, uma coisa pequena, às vezes as pessoas acham que quando é pequeno a regra não vale, tá? Qualquer coisa que eu for fazer nessa área, vai ser um parcelamento do solo e eu vou ter que fazer uma doação de área pública. Então, eu quero fazer um desmembramento. Se naquele município ele pedir doação de área pública, você vai fazer um desmembramento, vai doar área pública. Quero fazer um loteamento, precisa doar as áreas públicas. Se eu tenho um lote, aquele lote, ele já passou por um processo de parcelamento do solo. Então, já foi doado as áreas públicas referentes àquele lote. Mas agora, vamos supor que, né, que foi feito um parcelamento do solo numa área que geraram lotes grandes, sei lá, lotes de 20 mil metros quadrados. Mas agora nesse lote de 20 mil metros quadrados, antes eu ia construir um multifamiliar, agora não quero mais, né, eu ia ocupar todo o terreno com multifamiliar, agora não quero mais fazer isso, quero subdividir em lotes. Você pode subdividir essa área em lotes sem precisar doar área pública. Por quê? Porque esse lote ele já passou por um processo de parcelamento do solo. Então, a área dele, né, já entrou no cômputo para fazer a doação das áreas públicas. Então, você não precisa doar novamente, senão você vai doar 2 vezes a área pública em cima da mesma porção de terreno, certo? Não sei se deu para ficar claro. Então, esse lote, ele não precisa doar área pública de novo. E o fato da gente chamar ele de lote já, né, tem essa designação de que ele passou pelo processo de parcelamento do solo, fez as doações. Então, o que for feito nele, mesmo que seja que se tenha uma outra subdivisão desse lote, não vai precisar passar pela doação de áreas públicas, tá? Agora, vamos imaginar o que às vezes acontece, né? A gente tem uma gleba que é grande, não quero fazer o projeto de parcelamento do solo dessa gleba inteira, porque, sei lá, tem 1 milhão de metros quadrados, vou desmembrar aqui 300 mil para fazer o meu projeto. Faço o desmembramento desses 300 mil e esse 300 mil eu vou fazer meu projeto de parcelamento do solo. Aquilo, o restante, eu vou chamar de área remanescente, né? Mas, na verdade, ela continua sendo uma gleba, né? Ela é uma gleba remanescente da outra.
como ela é uma área remanescente, eu não fiz o projeto, ela não passou pelo parcelamento do solo, né? Só a fase que eu destaquei. Então, ela não passou pelo parcelamento do solo. Então, quando for ter um projeto ali, um loteamento, desmembramento, vai ter que passar por todo o processo, vai ter que fazer as doações públicas. Mas aí a gente continua chamando essa área remanescente de gleba, tá? Mesmo que tenha feito um destacamento ali para ocupar só uma primeira fase, essa área remanescente ela continua sendo uma gleba, para indicar que a gente não fez as doações de áreas públicas, certo? E o lote, então, ele já fez as doações. Essas diferenças é bastante importante, tá, de você entender, porque é o modo que a gente vai designar isso, tá? Na matrícula vem escrito isso. Este imóvel é uma gleba de terras, né? Ou este imóvel é um lote, né? Então, assim, aquilo já está escrito, até na matrícula já está gravado esse termo, tá? Então, é importante entender essa diferença. Outra coisa bem importante da gente entender é que sobre a faixa de domínio e a faixa não edificante. Elas não são a mesma coisa, tá bom, gente? Eu confundia, quando eu comecei a trabalhar na área ali, muito tempo atrás, 15 anos atrás, comecei a trabalhar com isso, eu confundia, e eu imagino, e eu vejo, eu já fiz post falando sobre isso, eu vejo que as pessoas fazem confusão sobre isso, então eu vou repetir isso aqui inúmeras vezes, para que todo mundo entenda, né? Existe diferença entre faixa de domínio e faixa não edificante. É uma confusão comum e às vezes as pessoas ficam inconformadas. Não, mas como assim? Eu tenho que doar faixa, eu tenho que ter faixa de domínio mais faixa não edificante? Mas eu estou doando muita coisa, eu estou perdendo muito espaço da minha área, como que eu vou ocupar? Você está perdendo tudo isso? Não, tem que ser uma coisa só. E não é uma coisa só. A faixa de domínio, quando que ela acontece? Quando a gente tem, por exemplo, linha de transmissão de energia elétrica, né, aquelas torres de alta tensão, isso é muito fácil da gente verificar porque é grande, né, a gente vê. Mas acontece também quando tem oleoduto, gasoduto, né, são coisas que são subterrâneas, que a gente não enxerga, mas que isso está demarcado, né, quando vem um levantamento topográfico, se existe, isso tem uma demarcação no terreno, né, porque quando passa um oleoduto, um gasoduto, aquilo fica, eles têm uns marcos, né, que eles colocam indicando no terreno, porque ninguém pode ocupar aqui naquela área, né? Se você cavar e fizer alguma coisa assim, você pode atingir um duto, enfim, vai ser um pequeno problema. Então, você tem a faixa de domínio desses equipamentos. Isso a gente chama de equipamento público, urbano. Urbano porque tem a ver com uma coisa para a cidade, né? Assim, infraestrutura, né? Chama de urbano porque tem a ver com a questão da infraestrutura. Então, essa faixa de domínio é a faixa que a concessionária vai definir a largura dela. O que é a concessionária? Qual a concessionária de energia elétrica? Aí, sei lá, depende da concessionária da sua cidade. Mas, né, de gás, de óleo, cada concessionária vai definir qual é a largura dessa faixa. Vamos falar de um modo mais comum, assim. Uma linha de alta tensão, o mais comum é ter uma faixa de domínio de 30 metros, ou seja, você pega ali o eixo da faixa de domínio, né, tá ali as torres, aquilo ali você vai traçar um eixo. Quando o levantamento topográfico já vem indicado, você vai traçar um eixo, dali vem 15 metros para cada lado, então dá 30 no total. Isso é a faixa de domínio, isso vai ficar para a concessionária, é responsabilidade da concessionária tomar conta daquela área e a concessionária que vai definir essa largura. Por quê? Porque ela que vai dizer qual que, sei lá, é o risco de acidente, né? Qual que é o perigo de ter alguém perto daquela faixa, esse tipo de coisa, tá? Tem vários critérios, eu não vou aqui falar porque eu não sei exatamente quais são todos os critérios que definem uma faixa de domínio, mas isso é da concessionária que vai passar essa informação. E para saber essa informação, tem que fazer um pedido na concessionária, tá? Isso normalmente não vem na legislação municipal. Tem que verificar na concessionária mesmo. Uma outra coisa que tem faixa de domínio são as estradas estaduais e federais. As municipais não costumam ter.
estradas estaduais e federais. Elas também têm faixa de domínio. O que é a faixa de domínio da estrada? É o espaço que tem ali para você ampliar a estrada, tá? Porque às vezes você tem uma estradinha ali que é uma mão que vai, uma mão que volta, tá tudo bem, mas vai saber se daqui 30, 50 anos não precisa duplicar essa estrada, então você vai usando, né, a concessionária vai usando a faixa de domínio. Também é a concessionária que vai definir a largura dessa faixa, ela é variável, obviamente, com o porte dessa rodovia, né? Rodovias mais importantes, com certeza, vão ter uma faixa de domínio maior, e rodovias pequenas, menos importantes, mais locais, vão ter uma faixa de domínio menor, certo? Depois da faixa de domínio, tem a faixa não edificante. Não é a mesma coisa. Não dá para sobrepor faixa de domínio com faixa não edificante, tá? A faixa de não edificante, ela está na Lei 6766 e em todas as leis municipais de uso e ocupação do solo, plano diretor, existe a definição dessa faixa não edificante. Então, a faixa de domínio é a faixa que vai ficar para a concessionária, tá? A faixa não edificante, ela é a faixa que vai ficar para a prefeitura. E por que a prefeitura pede essa faixa não edificante do lado da faixa de domínio? É só uma segurança, né? Ali a concessionária definiu aquela faixa de domínio, eu ponho uma faixa não edificante porque é para ter uma restrição a mais, né, de segurança também em relação a essa faixa de domínio. E muitas vezes, nessa faixa não edificante, a gente usa justamente para colocar um sistema viário, porque esses equipamentos urbanos, eles geralmente, né, são coisas longas, então assim, rodovias, né, desse porte estadual, federal, linha de alta tensão, gasoduto, são coisas que você não pode ficar cruzando o tempo inteiro. Então imagina, você tem aqui aquela faixa não edificante, aquela faixa de domínio no meio, você não pode fazer o seu loteamento e ficar cruzando essa área aqui o tempo inteiro. Então normalmente a gente vem com uma rua acompanhando isso na faixa não edificante, tá? E de tantos em tantos metros, quanto a concessionária permitir, você faz o cruzamento para atravessar para o outro lado. É claro que em algum ponto você pode atravessar, né? Porque senão não tem o menor sentido, você não vai conseguir cruzar para o outro lado, mas você vai acompanhando essa linha e cruza em pontos específicos. É difícil conseguir a liberação de travessia, tá? Você tem que aprovar isso na concessionária, enfim. Então, não é uma coisa que a gente vai cruzando o tempo inteiro como se fosse um loteamento, aliás, sem se importar com aquilo, não. Então, a faixa não edificante, ela serve para isso, né? Você põe um sistema viário, ela vai juntando ali e faz os pontos de travessia em lugares pré-determinados, com uma distância mínima estabelecida, enfim, tem outras regras aí, tá? Então, entendam que são duas coisas diferentes. Faixa de domínio é da concessionária, faixa não edificante é da prefeitura. Não se sobrepõe, não adianta ir na prefeitura brigar dizendo já tem uma faixa de domínio de 50 metros, de 100 metros, eu ainda vou pôr faixa não edificante? Vai! Porque essa é a definição da regra, elas têm usos diferentes, tá? Uma outra terminologia bastante importante é a diferença entre desmembramento e desdobro. Não é tudo a mesma coisa, embora comece com des. O desmembramento, a gente fala quando é de uma gleba. Então, eu estou fazendo o desmembramento de uma gleba. A gleba, ela é aquele terreno que não passou ainda por um processo de parcelamento do solo. E o desdobro, a gente diz de um lote. O desdobro a gente faz de um lote, que é aquele terreno que já passou por um processo de parcelamento do solo. Qual que é a diferença? É a questão das doações de áreas públicas, né? Eu quero fazer o desdobro desse lote. Então, você vai chegar lá na prefeitura, entrar com um pedido de desdobro lá daquela área, e a prefeitura já sabe que aquele terreno passou por um processo de parcelamento do solo, você está fazendo o desdobro, você não precisa doar nada, já está tudo acertado, né? Só para acertar, regularizar, aprovar o desdobro daquele lote. Eu estou fazendo um desmembramento, então eu tenho que ver aqui de uma gleba, tem doação, com doação, como é que a gente vai fazer aqui, considerando os critérios, né, de desmembramento que a prefeitura solicita, tá? Isso também são duas formas de indicar a situação do lote. Uma outra terminologia muito comum é área de preservação permanente. A área de preservação permanente, ela quer dizer... para mim parece meio óbvio, né? Desculpa, vamos lá. A área de preservação permanente, ela quer dizer
que é uma área que você vai ter que preservar para o resto da vida. Não vai ter mudança de uso naquilo, nunca na vida. E, em geral, essa área está ao longo de rios, córregos, ela tem a ver com ela é uma faixa maior, né? Então, você tem definido ali pelo Código Florestal, e na 6766 também fala, você tem ali o rio, né? Você tem o leito do rio, e aí você tem uma faixa dependendo da largura do rio, você tem uma faixa de preservação permanente. E essa faixa, se fica ali no meio disso, a gente chama de área de preservação permanente. Então, do leito do rio, você vai ter uma distância para um lado, uma distância para o outro. O mínimo que a gente tem para o leito de rio menor, a gente usa 15 metros de cada lado do leito do rio. Então, leito do rio, 15 metros para um lado, 15 metros para o outro. Você vai ter uma faixa de 30 metros de área de preservação permanente que não pode ser ocupada de forma nenhuma, tá? Ela pode ter vegetação, ela pode ser computada no quadro de áreas, dependendo se a prefeitura permitir ou não, mas ela tem que seguir essa restrição mínima. E isso se chama área de preservação permanente, essa área em torno do rio, respeitando essa faixa, tá? E uma sigla que a gente usa muito para designar isso é APP. E às vezes, até falando, a gente fala sobre isso como APP. Ah, mas ali tem uma APP de 30 metros, ali tem uma APP de 50, mas a APP da nascente é 50 metros. Ah, não, mas aquele rio lá é diferente, aquele rio tem uma APP de 50 metros, aquele rio tem uma APP de 100 metros. Então, sempre que a gente falar de APP, saiba que quer dizer área de preservação permanente. Eu achava, vou contar uma história aqui, há muito tempo atrás, eu trabalhava num escritório e uma vez eu ouvi uma garota que tinha acabado de entrar no escritório falando sobre isso, mas ela era da área financeira, né? E ela começou a falar de APP, e eu olhava para ela e pensava assim, essa menina não sabe o que é APP, porque ela está trabalhando no financeiro, estagiária, ela não pode saber o que eu estava falando de APP. Por quê? Porque na minha cabeça, a APP era a área de preservação permanente. E aí eu perguntei para ela, o que é APP para você? Ela falou, aplicativo do celular. E imagina, então assim, não tem nada a ver, tá? Para quem trabalha nessa área, a APP é a área de preservação permanente. É muito habitual a gente encurtar isso, porque a área de preservação permanente é um nome comprido para escrever, é comprido para falar, então a gente abrevia muito isso, tá? Claro, na hora que você fizer um projeto, que você for fazer a legenda, o quadro de áreas, você coloca ali o nome escrito direitinho, né? Mas quando a gente está conversando com as pessoas, com o seu cliente, dentro do escritório, e mesmo na prefeitura, é um linguajar bastante utilizado, tá? E você tem que entender que significa isso, não um aplicativo, certo? Então, isso é uma coisa, um outro nome bastante interessante da gente entender a diferença, tá? Uma outra nomenclatura que é usada assim, mais aqui no estado de São Paulo, não sei o quanto que vai valer para todo mundo, mas enfim, é sobre, existe uma separação entre, deixa eu reformular a frase. Sobretudo aqui no estado de São Paulo, existe uma separação da definição de área institucional. Então, área institucional, na maioria dos lugares, né, a gente chama de área institucional, mas aqui a gente, às vezes, separa a área institucional em dois itens, equipamento comunitário e equipamento urbano. Então, qual que é a diferença? O equipamento urbano é a linha de alta tensão, o oleoduto, o gasoduto, se você tiver que construir na área um reservatório de água, uma estação elevatória de esgoto, ou uma estação de tratamento de água ou de esgoto, isso são equipamentos urbanos, porque eles estão ligados à infraestrutura. E o equipamento comunitário é o lote que você vai deixar para construção de escola, posto de saúde, delegacia, enfim, essa parte que tem a ver com a comunidade. E por que tem essa separação? Porque algumas cidades, tá, não são todas,
às vezes, quando existem as cidades que fazem isso, está escrito na legislação, elas aceitam como doação de área institucional apenas o que é equipamento comunitário, que é a área que vai ficar ali para a comunidade. Se na sua área tiver um equipamento urbano, como uma linha de alta tensão, um reservatório de água, uma estação de tratamento de água ou de esgoto, aquilo não entra no cômputo da doação da área institucional. Ou seja, eu tenho que doar 5% de área institucional. Está escrito ali na lei que eu preciso doar 5% de área institucional, mas isso só é aceito como equipamento comunitário. Ou seja, você vai doar 5% de área para equipamento comunitário. Ah, mas eu tenho, às vezes, tem alguns equipamentos urbanos que são grandes. Ah, mas eu tenho aqui dentro da minha área um equipamento urbano, uma estação de tratamento de esgoto que ocupa 2% do meu terreno. Será que eu não posso doar 2% do equipamento urbano e 3% de equipamento? Vamos lá, recapitulando. Então, então eu tenho 2% de uma área que é uma estação de tratamento de esgoto. Será que eu não posso doar 2% disso e 3% do equipamento comunitário e dar os 5% de área institucional? Se na lei tiver escrito que eles não aceitam, eles não vão aceitar essa composição. Mas são poucos municípios que falam sobre isso, tá? Se for um município que não tiver escrito nada lá na legislação, provavelmente ele vai aceitar. Mas estou explicando aqui para vocês, porque apesar de ser uma exceção, não uma regra, pode acontecer. Então, se naquele município diz que ele aceita só de equipamento comunitário, você vai doar os 5% de comunitário e você vai doar mais 2% da estação de tratamento de esgoto, então você vai doar 7%. Ah, mas passou, mas estava claro ali que você só podia doar os 5% era do equipamento comunitário, tá? Por que alguns municípios eles fazem essa separação? Porque, como eu falei, alguns equipamentos urbanos, eles podem ser muito grandes, né? Eles podem ocupar uma área dentro do seu terreno muito grande, tipo 2%, 3%. Não é o comum, é exceção, porque não é comum a gente ter linha de alta tensão ou gasoduto no terreno, né? Não é o comum, mas pode acontecer. E aí eles fazem essa separação para não ficar sem a área de doação institucional deles, enfim, tá? É uma prerrogativa aí do município. Então, essa é a diferença, por que a gente, às vezes, usa, né, essa separação entre equipamento urbano e equipamento comunitário. Para quem trabalha no estado de São Paulo, o GRAPROAB também faz essa separação. Quando a gente faz ali o quadro de áreas, a gente coloca área institucional, equipamento urbano, equipamento comunitário. A gente precisa fazer essa separação porque eles têm esse entendimento diferente, tá bom? Por conta desses municípios que eventualmente não aceitam essa sobreposição de área para fazer o cálculo da área institucional. Então, se for esse caso, vai estar na legislação municipal, tá? Na hora que vocês lerem sobre isso, se atentem a esse detalhe. Uma outra terminologia importante, né? Você está entrando aqui nessa área e você precisa, vai começar a projetar e aí você vai se deparar com a questão do sistema viário, né? O que é o sistema viário? Você vai ler a legislação, vai estar ali várias regras, as pessoas vão falar. O sistema viário, ele fica dividido, né, em partes. Né? Então, a gente tem a largura total do sistema viário, que vai estar sempre indicada na legislação, vai ter a indicação da calçada e do leito carroçável. O leito carroçável, eu chamo de leito carroçável, mas acho que a maioria dos lugares chama de leito carroçável, mas pode ser faixa de arruamento também. É a parte onde vai circular os veículos, né? Então, tem essa separação, o sistema viário, calçada, leito carroçável, ciclovia, né? Enfim, o sistema viário, ele tem toda essa separação de cada item, né, que compõe esse sistema viário, cada um tem o seu nome, e você precisa reconhecer isso na hora que você estiver lendo a legislação, porque a lei, ela vai indicar, muito provavelmente ela vai indicar a largura mínima de cada um desses itens, né? Alguns municípios menores acabam indicando, só falam assim na lei, a largura mínima do sistema viário da via local é 14 metros.
a largura mínima da via arterial é 30 metros, e não entra em detalhes sobre qual é a composição dessa via. Mas não é o comum, tá? O mais comum é que isso venha definido, né, em cada parte. Então, ele vai indicar, na sequência, a largura da calçada, a largura do leito carroçável, quantas faixas tem, né? Aqui precisa ter uma via arterial, precisa ter 2 faixas, 3 faixas, vai estar indicado o canteiro central e se precisa ter ciclovia ou não. Então, é uma outra terminologia que você precisa entender ali para ler a legislação, definir com o cliente, com a prefeitura e tudo mais. Uma pergunta muito comum, na verdade, eu já falei sobre isso também recentemente em vários vídeos, mas aproveitando aqui, né, o tema dessa live, vamos deixar claro que existe uma separação entre condomínio de lotes e loteamento de acesso controlado. Não é a mesma coisa. Loteamento de acesso controlado, ele é um loteamento, né? E condomínio de lotes, ele é um condomínio. No loteamento, você vende só o lote e o resto são áreas públicas, mesmo que seja de acesso controlado. O condomínio, todo o terreno do condomínio é privado, e você vende um lote com a fração ideal daquele terreno. Também não vou entrar em detalhes disso, tem um vídeo que eu fiz semana passada explicando super detalhadamente isso, mas assim, não é a mesma coisa. Você precisa entender o conceito certinho de um, conceito certinho de outro, para não fazer confusão. E na legislação, as leis estão sendo revisadas, adotando essas terminologias, né, loteamento de acesso controlado, condomínio de lotes, e na legislação vai vir as restrições, tá, por cada uma dessas definições, tá bom? Bom, vamos lá, acho que é isso, gente, o que eu tinha aqui, tô vendo se tem mais alguma coisa. Uma outra observação todo plano diretor, ele vai definir, ele primeiro define o macrozoneamento, né? O que é o macrozoneamento? Como diz o nome, é uma coisa macro. Ele vai pegar toda a cidade e vai fazer primeiro um zoneamento macro. Ou seja, ele vai separar, tipo, zona urbana, zona rural. Isso é um macrozoneamento. Então, pertence ao macrozoneamento rural, ao macrozoneamento urbano. Às vezes tem alguns macrozoneamentos, tá? Um macrozoneamento de requalificação urbana, um macrozoneamento de expansão urbana, né? Então, significa que eles têm naquela área eles têm a intenção de estender a cidade, enfim. Então, primeiro eles definem macrozoneamentos e depois, dentro desses macrozoneamentos, eles vão definir o zoneamento específico de cada área, tá? Aí, acho que é uma coisa que já estou mais acostumados, né? Você sabe que toda a cidade ela é dividida em zoneamentos que vão mudar a indicação, né? O zoneamento são parcelas ali de áreas que a prefeitura entende que elas são parecidas e que elas vão seguir as mesmas regras. Então, o zoneamento tem as mesmas regras de tamanho de lote, de frente mínima de lote, e eventualmente outras regras específicas, e cada zoneamento vai ter ali as suas regras, os seus parâmetros, de acordo com o perfil, né? Se você está numa área mais adensada, numa área menos adensada, numa área de requalificação urbana, onde você precisa investir mais em infraestrutura, ou numa zona, sei lá, que tenha uma característica maior de proteção ambiental, enfim. Cada município vai definir o seu zoneamento, então, mas o zoneamento, eles são porções de terrenos, né, com as mesmas características, e o macrozoneamento, ele vai unir vários zoneamentos. O macrozoneamento acontece nas cidades maiores, como eu falei, mas no mínimo vai ter duas separações entre o macrozoneamento rural e o macrozoneamento urbano, porque toda cidade precisa separar o que é a área rural e o que é a área urbana, porque eles têm características diferentes, né? A área rural não se aprova projeto da mesma forma como se aprova projeto em área urbana. E todo mundo tem, eu acho, uma área rural, até São Paulo tem uma área rural dentro da cidade, bem lá no fim do município, mas tem. Então, pelo menos essas duas separações, né, em termos macro, elas vão existir
e depois vai ter o zoneamento. Via de regra, onde você vai encontrar mesmo as informações para o projeto que você precisa, é quando fala na parte de zoneamento, tá? O macrozoneamento é uma coisa mais de plano diretor, que vai ali dar diretrizes gerais sobre a área, não vai ter regras para o macrozoneamento, mas vai ter para o zoneamento. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma terminologia que queira dizer. Eu lembrei de mais uma, que eu esqueci de anotar aqui na minha lista. Eu falo, quando eu costumo falar das ruas que são terminadas em balão de retorno ou terminadas em cul-de-sac. São aquelas ruas que são as ruas sem saída, né? Uma rua sem saída, ela vai ser terminada num balão de retorno ou no cul-de-sac. É a mesma coisa, tá? Dizer balão de retorno ou dizer cul-de-sac é a mesma coisa. A rua que é sem saída, ela termina ali naquela, tipo, uma mini rotatória, né? Não é exatamente uma rotatória, porque só tem aquela rua dando acesso, né? Uma rotatória tem outras ruas. Mas, enfim, é só para explicar aqui para vocês. Então, as ruas que são sem saída, elas terminam em balão de retorno ou em cul-de-sac. E o que você precisa saber quando lê a legislação é o diâmetro desse que é exigido para esse balão de retorno. Tá? Na lei está escrito isso. Então, é importante prestar atenção nisso também. Bom, gente, acho que essas terminologias, essas palavras eram as coisas principais, tá? Para quem está começando a entrar nessa área, entender. São, como eu falei, palavras que por si só elas já vão dizer muito, tá? Então, quando você estiver conversando com o cliente, conversando na prefeitura, são coisas que você precisa entender, você vai achar isso na legislação, não vai vir acompanhado de uma explicação, de um parênteses com uma explicação. Você tem que já entender do que se está, o assunto que se está falando quando usa essas palavras, combinado? Se surgir alguma dúvida, vocês podem me mandar por direct, que depois eu respondo para vocês no Stories, alguma coisa assim. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. De novo, me sigam no Instagram, me sigam no YouTube, tem vídeo novo no YouTube todos os dias. Curtem, compartilhem, comentem. Me ajudem a divulgar o canal para mais pessoas, né, para quem está interessado nessa área de projeto de loteamento. Se vocês curtem, compartilham com seus amigos, mais pessoas vão ter conhecimento sobre esse assunto que é tão pouco falado, que é uma coisa que a gente acha tão pouca informação sobre o projeto de loteamento. Então, vamos divulgar esse conhecimento para mais pessoas. É uma área que tem bastante mercado e poucos profissionais qualificados. E quem quiser entrar no canal do Telegram Vem Lotear, lá eu posto dicas diferentes do que eu coloco nas outras redes sociais. O link está na bio do Instagram. Quem quiser é só se inscrever. Também é um conteúdo gratuito. Por fim, semana que vem vai acontecer o workshop de projeto de loteamento, de 23 a 29 de novembro. Para participar, você precisa se inscrever. Então, o link também está na bio do Instagram. Entra lá, se inscreve para participar do workshop de projeto de loteamento. Depois que vocês se inscreverem, precisa confirmar a participação. O workshop vai acontecer, são 3 vídeos, e vai acontecer a semana que vem, e os vídeos ficam apenas semana que vem no ar. Então, já se organizem, achem um tempo na agenda de vocês para assistirem todos os vídeos, que vai ser muito legal, vai ser muito produtivo. Para quem está querendo entrar nessa área de projeto de loteamento e aprender e destravar o seu projeto, vai ser um evento super bacana, tá bom? Então, se inscrevam. E é isso, gente. Até quarta-feira. Estou aqui de novo, live no Instagram e no YouTube às 3 horas. É isso, pessoal. Tchau, tchau.